Irmãos, graças a Deus. Hoje eu gostaria de estar aqui praticamente batendo um papo com vocês. Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com cada um. Onde cada um está agora, neste momento, me vendo, ouvindo a minha voz. Irmãos, eu gostaria de estar relatando algo, explicando algo que, na verdade, todo pastor deveria ensinar para as pessoas. Eu não sou um pastor que estou em atividade. Por quê? Porque, na verdade, eu trabalho à noite, eu tenho que sustentar minha família, minha esposa, né? Que, na verdade, é só eu e minha esposa, né? Que é a minha família, somos eu e ela. Eu não estou tendo essa disponibilidade para mim se dedicar à obra de Deus. Mas todo pastor deveria, pelo menos, ensinar corretamente as coisas, os princípios fundamentais, elementares da palavra de Deus. Por que, Vinícius, que você está dizendo isso? Porque toda pessoa deveria saber, pelo menos, saber interpretar texto da Bíblia. Porque o que o dicionário diz relativo a exegese? O que significa exegese? A exegese, segundo o dicionário, significa comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer minuciosamente algum texto ou alguma palavra, né? A hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. Então vamos lá. O que significa tudo isso, Vinícius? Significa o seguinte: até no judiciário, para o juiz interpretar uma lei, ele não pode pegar uma lei, um artigo isolado e aplicar aquele artigo. Ele tem que fazer o quê? Uma exegese, para não acontecer como aconteceu com esse juiz aí que soltou esse bandido aí dessa facção criminosa, né? Então o que acontece? A Bíblia é da mesma forma. Queridos e amados irmãos, preste bem atenção nisso aqui que eu vou dizer. Eu não posso pegar versículos da Bíblia, do Antigo Testamento, ou seja, da Tanakh, né? Ou da Torá, que é o Pentateuco, os cinco primeiros livros ali. Eu não posso pegar versículos isolados ali e fazer doutrina, ensinamento para a igreja. Por quê? Porque senão vira deturpação, vira heresia, né? Então vamos entender isso aqui. O que é doutrina para a igreja, Vinícius? Só se constitui doutrina para a igreja, ensinamento para a igreja, quando algo está no Antigo Testamento e quando algo está no Novo Testamento. Por que eu devo honrar meu pai e minha mãe? Porque no Antigo Testamento diz que eu devo honrar meu pai e minha mãe. No Novo Testamento também diz a mesma coisa. Por que eu não devo matar? Porque está no Antigo e está no Novo, então é doutrina para a igreja. Por que nós não guardamos o sábado, por exemplo? Por que nós não guardamos o sábado? Porque o Antigo Testamento manda guardar o sábado, mas no Novo, a partir do momento da onde a igreja nasce, que é a partir de Atos 2, a partir desse momento não há mandamento para se guardar sábado. Por que eu acredito dentro da Bíblia que o dízimo não é obrigatório para a igreja? Porque há mandamento no Antigo Testamento para a devolução do dízimo. Na verdade não é nem devolução, era obrigação que o judeu ele tinha para com Deus, era um mandamento, então era uma obrigação para com a tribo de Levi que não tinha terras, né? Era uma obrigação. Então essa obrigação era para Israel. No Novo Testamento não há essa obrigação dentro da igreja. Se alguém conseguir achar um versículo de Atos, né, que é o livro histórico da igreja, as cartas de Paulo, Pedro, Judas ali, João, se alguém achar em algum momento ali algum apóstolo falando, obrigando, né, dando ensinamento para a igreja devolver ou dar dízimo, se alguém achar algum versículo, manda aí para mim, coloca no rodapé do comentário aí que eu gostaria muito de ver. Então nós fazemos doutrina para a igreja, tem que estar em um, tem que estar no outro. Aí sim você faz uma doutrina para a igreja. Fora disso, não podemos fazer doutrina, ensinamento para a igreja. Por quê? Porque eu gravei um vídeo com essa palavra aqui, ó, Provérbios 29, 1, que diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aí uma irmã, ela colocou no comentário
que Deus falou supostamente com ela através de um profeta, que se ela não voltasse para os caminhos do Senhor, Deus iria colocar uma enfermidade nela. E eu expliquei para ela que Deus, apesar dele ter poder, soberania para fazer isso não é regra para todos. Por quê? Porque, em primeiro, o versículo não está dizendo que é Deus. Temos que fazer a interpretação correta, por exemplo, do versículo, de um texto. O versículo não está dizendo que quem quebranta, que esse homem será quebrantado de repente sem que haja cura, não porque ele vai ser quebrantado porque Deus vai quebrar ele. Não deixa claro o versículo. O versículo diz: o homem que muitas vezes repreendido, ou seja, chamado a atenção, admoestado, exortado, ele endurece a cerviz, ou seja, cerviz vem de cervical, ou seja, é um homem duro, orgulhoso, ele não se curva, ele não obedece. Muitas vezes ele sendo repreendido, ele endurece a sua cerviz, ele será quebrantado, de repente sem que haja cura. Aqui o texto, o versículo não deixa claro que é Deus. Diz que ele será quebrantado, mas não diz que é Deus quem vai quebrá-lo. Então temos que saber interpretar a Bíblia, o versículo que nós estamos lendo. Então nós não podemos pegar esse versículo aqui e fazer doutrina para a igreja, porque eu já fui de igreja pentecostal e maioria dos supostos profetas, que a maioria são falsos profetas, né? Eles dizem: se você não voltar para o caminho do Senhor, o Senhor vai colocar uma enfermidade em você e vai acontecer, e aquela coisa toda. Sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Que muitas das vezes, quando o suposto profeta ou a suposta profeta fala isso para você, o espírito imundo ele pode escutar, ele pode ir lá e colocar enfermidade naquela pessoa, e aí a pessoa, pela sua inocência, ela vai dizer: foi Deus realmente. E aquela profecia maligna vai se passar por verdade. Então aquilo que era para cair na conta do diabo, cai na conta de Deus. Não vai para tal viagem não, senão Deus vai tombar seu carro, né? O que é isso? É profecia de Deus isso aí? Então o diabo vai lá e faz que aquele acidente aconteça, aí coloca a culpa na conta de Deus. Então, esse homem que muitas vezes é repreendido, endurece a sua cerviz, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Eu citei para ela, né, o versículo, e agora eu citei para ela a parte. Em momento nenhum do vídeo eu disse que é Deus que quebranta as pessoas, que quebra as pessoas. Aí eu citei para ela o filho pródigo. Muitas das vezes o homem repreendido, exortado, ele endurece sua cerviz, ou seja, ele não ouve, ele é quebrantado, mas não porque Deus quebra ele, porque agora ele sai de uma situação, ele sai debaixo da proteção de Deus e vai buscar o seu próprio caminho como filho pródigo. Aí a Bíblia diz que ele gastou todo o seu dinheiro, né, com as farras, com as coisas do mundo, sentiu vontade de comer comida de porcos, né? Ele ficou literalmente quebrado, aquele homem. Agora ele volta novamente para a casa do pai, o pai o recebe de braços abertos. E expliquei para ela: olha, por mais que aquele pai ali, que aquele filho tenha saído da presença do pai, o pai não pagou empregados para ir lá espancar aquele filho, bater naquele filho, para aquele filho voltar para ele de novo. Ele deixou o filho livre para decidir o caminho dele. No Novo Testamento é assim, Deus ele não obriga ninguém a servir a ele não, meu irmão. Já pensou? Eu fui e falei para ela: se Deus fosse levar cada pessoa para o hospital, colocar enfermidade e doença em cada pessoa, porque saiu dos caminhos dele ou da presença dele, porque para essas pessoas aí, sair da presença de Deus, dos caminhos de Deus, é deixar de frequentar a igreja, é deixar de fazer, de cumprir as doutrinas, os preceitos humanos que eles impõem dentro dessas denominações. Na sua grande maioria é assim. Não é porque deixou de obedecer a palavra de Deus, mas porque deixou de fazer aquilo que o pastor falou, aquilo que o pastor fala, aquilo que a pastora fala. Então esse filho pródigo, ele foi quebrantado pela sua própria decisão, pelo seu próprio modo de viver, que ele aderiu para ele ao abandonar, ao deixar aquele pai. Quando ele voltou, o pai estava de braços abertos, porque não iria haver hospital para caber pessoas que se desviaram da presença de Deus, que largaram o caminho de Deus. Como eu citei para ela, a Serra de Santos desce gente desviada, gente desencaminhada da presença de Deus todo final de semana para a praia, todo feriado. Se Deus fosse um Deus tão mau assim, a ponto de querer que todo mundo retornasse para a presença dele fazendo mal, colocando alguma enfermidade ou causando alguma espécie de acidente, ele viraria os carros das pessoas que descessem a serra toda hora, lá em Santos, e colocaria enfermidade e doença em todo mundo. Aí eu expliquei para ela: Deus pode fazer isso? Deus pode colocar enfermidade em uma pessoa, doença, para fazer com que uma pessoa retorne à presença dele? Pode. Deus é soberano, Deus é poderosíssimo, ele pode fazer tudo. Mas essa
não é uma regra que se aplica a todos para a igreja. Por quê? Porque se eu pegar esse versículo e aplicá-lo para a igreja, vai virar deturpação da palavra de Deus. É onde já sai da exegese, da hermenêutica, onde para nós fazermos uma doutrina, um ensinamento para a igreja, tem que ter texto e tem que ter contexto, porque senão aí já vira aquela famosa frase, vira pretexto para heresia. Então, por que existe tanta igreja no mundo? Tanta igreja. Você vai numa igreja, tem uma doutrina diferente. Você vai em outra igreja, tem uma doutrina diferente. Você vai numa igreja, tem uma doutrina diferente. Eu não tenho teologia, não tenho. Nunca fiz teologia. Nunca fiz. Mas eu acho que todo pastor deveria ter, no mínimo, um básico de teologia. Quem me ensinou foi Deus isso. Mas eu acho que todo pastor deveria ter, no mínimo, um básico de teologia para, pelo menos, saber ensinar suas ovelhas a interpretar a Bíblia Sagrada. Porque erros teológicos, irmãos, existem. Muitas vezes eu posso pegar a história de José para aplicar para a minha vida como um exemplo. Mas eu não posso fazer da história de José uma doutrina para a minha igreja, se eu tiver uma igreja, se eu estiver dirigindo uma igreja. Eu não posso fazer doutrina, colocar, José era governador, então todo mundo aqui dentro da igreja vai ser governador. Salomão foi rico, então agora eu vou aplicar essa doutrina que todo mundo na minha igreja tem que ser rico. Então eles pegam aquilo que convém, aquilo que não convém, eles não fazem doutrina, né? Salomão teve 1000 mulheres. 1000 mulheres não pode ter não, mas só pode ser rico. Então, irmãos, nós temos que entender, nós temos que compreender a palavra de Deus na sua totalidade. Ler aquilo que faz parte para a igreja e aquilo que não faz parte para a igreja. Por exemplo, quando Jesus ele fala assim em Mateus 23 para os fariseus, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, ou seja, das hortaliças menores, não é nem dinheiro, das hortaliças, né, da agricultura. Mas vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a fé, a misericórdia e o amor. Fazer essas coisas sem omitir aquelas, né? Jesus não fala isso? As pessoas aplicam esse texto hoje para a igreja. Você tem que devolver o dízimo, porque Jesus falou, vocês devem fazer isso e não deixar de fazer aquilo. Mas agora eu te falo, os evangelhos são livros da transição da lei para a graça, né? Jesus está no contexto da lei. Ele estava falando para quem? Para fariseus. A igreja ainda não existia, a igreja só vai nascer em Atos 2. Então, como Jesus estaria falando para mim e para você, sendo que a revelação da palavra de Deus nem havia chegado para nós? Então, eles querem aplicar, por exemplo, esse versículo também para a igreja. Por que não aplicam também quando Jesus fala assim para o leproso? Olha, eu te curei, agora vai lá, apresenta-te para o sacerdote, né? Mostra o sacerdote que você está curado e apresenta para ele a oferta, ou seja, matava-se um animal, né? O leproso, quando era curado, ele ia lá, apresentava a oferta, matava o animal. Por que hoje as pessoas, quando são curadas de lepra, por exemplo, não matam o animal e não levam para o sacerdote? Sabe por quê? Porque hoje não existe sacerdote mais, né? Sacerdote da era da linhagem levítica, não, né? Hoje a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós, capítulo 1, que nós somos sacerdotes e reis, homens e mulheres convertidos em Deus. A Bíblia diz lá em Pedro também, se eu não me lembro, é 1 Pedro capítulo 5, se eu não me esqueço, né? Se eu não estou me esquecendo aqui, 1 Pedro ou 2 Pedro, que diz o seguinte, que nós somos sacerdócio real, nação santa, nós somos sacerdócio real. Ou seja, nós somos sacerdotes, Cristo é o sumo sacerdote. Cristo adentrou no Santo dos Santos para quê? Para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da glória. Hoje eu e você nós não precisamos de um sacerdote para fazer a nossa intercessão, para se chegar até Deus por nós. Hoje nós temos o Espírito Santo, nós podemos chegar até Deus, porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Então, aonde nós não tínhamos liberdade, né? Que o templo, o tabernáculo era um símbolo daquele que há no céu, o tabernáculo celeste. A bagunça aqui de um carro, irmão. Então, o tabernáculo de Moisés, ele era a réplica daquele que está no céu. Então havia uma cortina, né? Só poderia passar daquela cortina o sumo sacerdote, né? Os outros não poderiam ir até lá, mas a Bíblia diz que o véu se rasgou, né? Do alto até embaixo. E antes nós não poderíamos ter acesso a esse lugar. Agora nós temos. Por quem? Por Jesus Cristo nós podemos ter acesso a Deus. Então nós não podemos deturpar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria só de deixar esse esclarecimento aqui, para que a gente não venha, porque senão, se a gente for pegar cada versículo para fazer doutrina para a igreja, vou pegar aqui e vou fazer um versículo. Não. Por isso que eu disse
texto com texto. A interpretação correta, ela vai mostrar vários textos para você. Quando for doutrina para a igreja, vai mostrar aqui, vai mostrar ali, vai mostrar lá, vai mostrar aqui, vai mostrar aqui. Eu posso pegar um versículo e aplicar sim para minha vida, no sentido de aprendizado, no sentido ali que aquela palavra possa também trazer uma exortação para minha vida, mas nunca pegar versículo isolado para fazer uma doutrina para minha vida ou fazer uma doutrina para a igreja. Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que você tenha entendido em nome de Jesus.